Por que isso? Porque o Drupal é um sistema, um CMF, um CMS, como a gente já viu nas outras palestras, que ele é muito voltado para o usuário final. A lógica dele de construção de sites e tal tem muito esse foco. Justamente por isso que a gente consegue, com point and click, né, clicando e arrastando as coisas, configurando, chegar numa solução de um site sem nem saber programar. Isso é muito bom. Só que para a gente que desenvolve, baseado nessa plataforma, isso pode atrasar a gente de algumas maneiras, porque a gente fica muito refém a clicar num botão, esperar a tela carregar, configura o negócio e tal. Então eu trouxe aqui ferramentas que eu já venho usando, algumas que eu uso nem há tanto tempo assim, mas que são muito legais. Algumas com o Drupal 8 elas vão mudar, mas a lógica que eu estou trazendo, que elas apresentam, vão continuar, só vão mudar de repente as ferramentas para se alcançar esse resultado. Eu trabalho com Drupal já há aproximadamente 6 anos. E é isso. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de mim, no final dos slides tem os meus contatos. Eu não vou perder tempo me apresentando aqui. Eu acho isso tão importante. Então, desenvolvendo para Drupal como dev, a gente tem que se perguntar, a gente está fazendo isso certo? Essa é a dúvida. A gente primeiro tem que pensar um pouco. Talvez muitas das coisas que a gente poderia fazer com outros frameworks, com outras bibliotecas, que eu não fosse usar um CMS, eu fosse fazer de um jeito muito mais dev-oriented, ou seja, muito mais voltado para o desenvolvimento mesmo, para o develop. Isso não quer dizer que clicar e salvar e configurar a gente está fazendo errado, mas a gente precisa otimizar isso, e essa é a ideia dessa palestra. Então, a gente tem que pensar no que a gente considera ideal, em termos de desenvolvimento baseado no grupo. E aí, a gente tem algumas coisas para a gente pensar, para ver se o que a gente está fazendo hoje está certo, está no caminho certo, ou se a gente precisa mudar para uma forma que a gente desenvolve, baseada no grupo. Uma das coisas é gerenciamento de dependências. Como que a gente lida com isso, né? Para eu continuar os slides, eu só queria tirar uma dúvida. Levanta a mão para mim quem não é desenvolvedor. Tá. Então, bastante gente vai entender os conceitos que eu vou trazer aqui. Quem não é, algum dia talvez vocês vão usar pelo menos algumas coisas do que estão aqui, e coisas do que eu vou falar ainda assim vai servir para vocês a nível de conhecimento do que pode ser usado. Então, se vocês forem precisar de alguma pessoa para ajudar vocês na parte de desenvolvimento, vocês já podem saber se ela está fazendo isso de um jeito que é eficiente ou não. Isso vai tirar horas a mais para vocês de desenvolvimento, talvez isso não seja tão interessante. Gerenciamento de dependências. Hoje, com o Drupal 8 a gente tem o Composer para fazer isso, né? No Drupal 7, na época, a gente não tinha uma ferramenta muito boa para isso dentro da comunidade Drupal, porque tudo saía de dentro da comunidade. A comunidade era uma ilha isolada que não conversava com as outras. Então a gente não herdava essas coisas com tanta agilidade como se eu estivesse desenvolvendo com PHP, por exemplo, que eu já usaria isso há muito mais tempo. PHP puro, né? Frameworks de PHP. Gerenciamento de ambientes também é uma coisa que quando a gente trabalha para Enterprise, a gente começa a ter que se preocupar. Eu tenho um ambiente de desenvolvimento, onde tudo que pode estar acontecendo e estiver instável, ele vai estar ali, no máximo ali, nesse ambiente. Quando eu for para um ambiente de staging, né, um ambiente de homologação com o cliente, não pode ter nada errado mais. Então, eu tenho que ter essa possibilidade de gerenciar as coisas. Eu tenho que saber que ambiente eu estou, que módulos têm que estar ativados nesse ambiente, porque na minha máquina de desenvolvimento, eu posso usar módulos que aceleram o meu desenvolvimento. Módulos que, por exemplo, sejam para debug de alguma coisa que eu estou fazendo. Agora, quando chegar uma homologação, esses módulos não podem estar lá ativados, né? Eles são desnecessários lá. Eles estão pesando no carregamento das coisas porque é mais linha de código que vai ter que ser interpretada. Configurações no banco de dados. Esse é um problema que existe no Drupal e que ainda continua existindo. Hoje em dia tem ferramentas para isso. No Drupal 7 a gente tinha features. Quem conhece features, levanta a mão. Tá, a gente tinha um módulo features que fazia isso.
a gente tinha um módulo StrongArm que exportava as variáveis através do módulo Features. E, cara, a gente tinha vários, na verdade, que tentavam fazer o máximo que eles podiam para tirar essas configurações de dentro do banco de dados e deixar por código, porque no final das contas, o que a gente acabava era ficando preso entre eu clico e salvo, tudo isso foi para o banco. Agora, como eu vou mandar isso para o servidor do cliente? Eu tenho que mandar o banco inteiro? Isso não é o jeito certo. Até porque eu não consigo traquear as mudanças que eu fiz se eu estiver usando um controle de versão. Eu não vou versionar o banco de dados, eu tenho que versionar o meu código. Então tudo está preso dentro do banco de dados e a gente perde esse controle de versionamento. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar no processo de deploy, né? Como eu vou fazer a implantação desse código novo, dado que alguns desses conteúdos ou algumas dessas configurações estavam presas no banco de dados, né? E o workflow de desenvolvimento. Se eu estou trabalhando em equipe, se eu não estou sozinho, eu tenho que dividir meu código com alguém. Essa pessoa que está trabalhando comigo, ela tem que seguir padrões de desenvolvimento. E para isso a gente vai estabelecer esse workflow. Esse workflow dentro do Drupal, ele é difícil de se estabelecer, porque ele tinha essa visão de, você vai lá configurar e o seu site fica pronto no final. Você não vai compartilhar com alguém. Senão, o que você faria, né? Quando eu comecei, quando muita gente começou com Drupal a gente vai usar um servidor central e aí todo mundo faz lá. Essa é a solução primeira que qualquer um pode pensar. Porque daí fica um banco de dados e todo mundo mexe nele. Essa é a mais fácil, mas não é a melhor. Então a gente precisa pensar nisso e como trazer o código que eu faço, as configurações que eu adiciono no sistema, elas sejam traqueadas no meu controle de versão, que eu possa compartilhar isso com meus colegas de trabalho, e isso seja padrão, para que não haja falha humana, ou que a gente minimize o máximo essa falha humana. E a gente pode levantar inúmeros outros pontos aqui, de questionamento para se a gente já está fazendo alguma coisa com relação a esses pontos que eu já coloquei. Tem inúmeros outros questionamentos que o Drupal ele dificulta a gente, se a gente fosse comparar ele com outros frameworks, por exemplo. Mas, hoje, a ideia é dar uma luz no fim do túnel para vocês de algumas dessas ferramentas que eu já uso, elas funcionam para mim, não quer dizer que elas são perfeitas, mas fica como ponto de partida para vocês. Algumas delas provavelmente eu não vou colocar aqui, eu vou falar mais verbalmente mesmo, porque eu estava pretendendo que essa palestra não demorasse muito, porque eu queria mostrar uma mão na massa para vocês. Como está meio sem tempo, eu vou correr um monte, eu sei o quanto a gente vai conseguir chegar. Então, falando de gerenciamento de dependências agora, como a gente pode resolver isso com o Drupal hoje? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a gente não tinha Composer, a gente não tinha nenhuma outra ferramenta de gerenciamento de dependências na época que o Drupal 7 foi criado. Para contornar esse problema, o que eles fizeram? Foi criado o DrushMake, que é um comando Drush, que ele simula um arquivo make de sistemas Unix. Quem sabe do que eu estou falando não? Tá. Um arquivo make, ele é um arquivo que tem um monte de configuração, e aí quando você instala um pacote no Linux, por exemplo, se você vai compilar esse pacote, normalmente ele tem um make. E aí o sistema operacional ele sabe ler esse arquivo, e esse arquivo tem todas as regras de aonde a pasta vai ter que ir e tal. É um instalador, basicamente, tá? E perfis de instalação também foi um conceito que foi criado no Drupal para a gente conseguir tentar ao máximo centralizar essas dependências, né, essas configurações iniciais, esses requisitos que meu projeto ia ter. Então, somando o DrushMake com o perfil de instalação, a gente tem uma solução de gerenciamento de dependências que não é a melhor do mundo, mas que serviu para o Drupal 7 nesses últimos 6 anos aí. Isso gera o conceito de distribuições. Quem já ouviu falar de distribuições em Drupal? Legal. Distribuições em Drupal, para quem nunca ouviu falar, é um pacote fechado onde está o Drupal, todos os módulos que são necessários para cumprir um caso de uso. Então, se a gente quer fazer um e-commerce, a gente tem uma distribuição de e-commerce, que é o Drupal Commerce. Se a gente quer fazer uma rede social corporativa, ou até mesmo uma rede social mais pro lado do Facebook, a gente conseguiria fazer isso com o Drupal Commons, que é uma distribuição de redes sociais, só que ela tem um foco mais corporativo, né?
gente teria que mudar algumas coisas para tentar fazer ela ficar igual ao Facebook. Se a gente quer uma intranet, a gente pode usar o OpenAtrium, que é uma outra distribuição do Drupal, foi criada pelo Banco Mundial. E ela é um sistema de intranet bem simples, mas que já resolve bastante coisa. E aí tem inúmeras outras distribuições, né? Então o conceito é isso, é um pacote fechado onde está o Drupal e tudo que é necessário, você instala e ele já está rodando. Isso é muito bom, isso dá um ganho muito grande. Então, a distribuição, ela só trouxe esse conceito de que é um Drupal baseado num perfil de instalação. Ele vai ler um Drushmake, vai ler esse perfil de instalação que depois eu vou mostrar para vocês, vai baixar todas as dependências, vai ativar as dependências e vai começar a rodar. Para solucionar isso de uma maneira que seja amigável para um desenvolvimento em equipe, a gente tem um módulo que chama CraftVagen, que ele foi criado como um comando Drush para gerenciar esses Drupals que são baseados em perfis de instalação. Então ele tem uma estrutura de pastas específica para poder tomar conta de tudo isso, para dar a segurança de você não comitar o seu settings.php, expor sua senha e tudo isso, né? Então, e ele controla o workflow de deploy. Esse item especificamente, eu não vou entrar no mérito do como o CraftVagen faz isso, porque não vai dar tempo, e também porque não é a maneira como hoje eu e a equipe que eu estou trabalhando usamos para fazer deploy. A gente não usa o sistema de deploy do CraftVagen porque ele é baseado no Capistrano, que é uma ferramenta em Ruby para deploy, muito usada inclusive no mundo inteiro, mas a gente usa outras formas de fazer isso. Se vocês quem conhece Capistrano aqui? Tá, então se você já conhece, de repente é uma solução. Eu vou correr muito mais, eu só tenho 15 minutos. A gente tem o CraftVagen Environment, que vai cuidar justamente da noção de em que ambiente eu estou, então eu posso levar isso em conta na hora que eu estou codificando, isso é muito importante, para se eu tiver que fazer, se eu estiver no ambiente de produção, isso significa que o cache está ativado. Se o cache está ativado, eu tenho que ter uma outra preocupação aqui. Então eu consigo checar em que ambiente eu estou, e aí eu faço o que eu tiver que fazer, caso eu precise lidar com o cache, por exemplo. Eu me antecipei aqui, né, eu estou correndo. Configurações no código. Configuration Management. Esse foi um módulo que foi criado para o Drupal 8 e foi portado para o Drupal 7. E ele serve para substituir o features no sentido de, quando você exporta uma coisa com features, ele gera um módulo para ti, fechadinho, com tudo ali. Só que você não consegue habilitar só um pedaço das coisas que estão dentro desse módulo. Ele funciona como uma caixa preta, você habilita tudo que está ali e você vai usar, né? Quando a gente usa o Configuration Management, a gente tem a flexibilidade de exportar uma única configuração. Então isso abre as minhas possibilidades, porque quando eu exporto com features, por exemplo, eu exporto um tipo de conteúdo, ele já vai exportar todos os fields desse tipo de conteúdo, né? Se eu não quiser isso, com o Configuration Management eu posso falar assim, eu quero só o content type, mas não os fields. Com features a gente conseguiria, se a gente desativasse as dependências ou jogasse o código fora depois que ele gera o módulo. Só que isso é um trabalho, e o que ele traz de diferença é que quando eu tenho muitas features, um desenvolvimento de Drupal baseado em features, né, eles começam a gerar um acoplamento enorme. Eu tenho uma feature que exporta um tipo de conteúdo que tem um field. Quando eu criar um outro tipo de conteúdo que tem um field de imagem, vamos supor, também, essa outra feature que eu vou exportar, ela vai ficar dependente da primeira, porque a primeira que era dona daquele field. E aí eu começo a ter dependência entre si e aí isso vira um caos. Então, essa é a solução para fugir desse caos. O CraftVagen Manifests, ele vem, é um módulo também, e ele vem para fazer o que a gente chama de migrações idempotentes. Seriam o quê? São manifestos, como a gente está acostumado de repente, né? Alguém já ouviu falar de manifestos em outro lugar? Tipo, quando você vai desenvolver uma app para Android, você tem que escrever um manifesto. Quando você vai criar um plugin para Firefox, você tem que escrever um manifesto. Isso é um arquivo que ele pode ser rodado várias vezes. O
conceito é isso. Uma migração idempotente significa que, por mais que ela rode 1000 vezes, o resultado é sempre o mesmo. Esse é o conceito. Quando a gente está falando com o Drupal, isso às vezes não dá certo, porque se eu precisasse criar um Node, eu tinha que ver se o Node já tinha sido criado, porque se eu tentar de novo, ele vai criar mais um, né? Então é para isso que ele resolve. Para eu poder, por exemplo, falar, meu site vai ter esse nome, então eu crio o manifesto que seta o site name. Sempre que ele rodar, ele vai setar o site name vai continuar lá, ele não vai rodar. E ele não tem problema de rodar 1000 vezes. Então aqui tem um exemplo de manifesto, eu coloquei o fundo branco para vocês conseguiram ver. Aqui é um exemplo muito básico. A ideia é que no meu ponto install, do meu módulo, mas preferencialmente no meu perfil de instalação, eu crio um hook kw manifesto sim, e aí eu vou retornar um array de itens onde eles dão a função de callback do meu manifesto. Basicamente, isso é a única coisa que é obrigatória. Ele tem possibilidade de você criar dependências entre manifestos, que você só rode manifestos em determinados environments, né, em determinados ambientes. Então ele dá uma flexibilidade muito grande. E ali à direita a gente tem um exemplo do que esse manifesto poderia fazer, né? Então o meu manifesto ele poderia setar uma variável do Drupal. E aí toda vez que eu rodar os meus manifestos, eles garantem que essa variável continua do jeito que ela tinha que estar. Então isso faz um pouco do papel do features, que é reverter para o estado inicial. Entende? Item names, isso aqui é uma coisa muito legal. Por quê? Porque ele te permite dar nomes para coisas que no Drupal são IDs. Ou seja, eu tenho um node que eu criei para a página inicial. Ele é um node 1, vamos supor que foi o primeiro conteúdo que eu criei no meu site. Só que quando eu for, sei lá, para outro ambiente, vai que, né, lá em produção, a gente começou desenvolvendo, e aí na minha máquina eu fiz a home, e ela é o node 1, mas aí o outro colega do meu time já entregou a tarefa dele antes de mim, e ele já criou um outro node, e o node que ele criou também é 1. Entendeu? Então a gente já tem um conflito de ideias aqui. Para isso não acontecer, a gente usa item names. Ele vai gerar um padrão de nomenclatura que é a entidade que você quer e o nome que você dá para ela. E esse vai ser o hash. Isso nunca pode repetir. Então isso te dá mais liberdade, porque você consegue nomear um node, por exemplo. Eu posso falar que é o node homepage. E aí eu exporto ele com o item names, que vai ser com item names ensure. Então eu vou me certificar que esse node está lá. Se ele não tiver, ele cria. Se tiver, ele deixa quieto. Essa é a grande vantagem. Então, aqui é o exemplo de criar um node para home. Eu falo o tipo da entidade como primeiro parâmetro, eu dou o nome para completar o hash. Então, homepage é o nome desse node. E aí eu passo no terceiro parâmetro os campos obrigatórios, os campos que vão ser sempre assim. E no quarto parâmetro é os campos opcionais, ou seja, quando ele rodar a primeira vez ele vai colocar esse valor. Se o usuário final mudar a home, quando eu rodar os manifestos de novo, eu não vou estragar o que ele fez. Eu só vou manter os itens que estão no terceiro parâmetro, que é o title. Então, se a home chama home, possivelmente ela não vai mudar de nome. Então, eu vou colocar home no title, mas todo o resto, se fosse um texto de 15 parágrafos e o cara depois mudou para um parágrafo só, ele não vai perder isso. Se a gente exportasse esse node com features, ele ia perder. Se a gente exportasse esse node com configuration management, ele ia perder. Com o item names ele não perde. Então isso é uma vantagem enorme. Workflow de desenvolvimento. Aí a gente entra no Drupal, que é um projeto que a gente criou lá na Tara. Ele é um boot de ambiente de desenvolvimento. Então ele segue uma estrutura de pastas, que é básica, que a gente usa em todos os projetos, como a gente viu que era default, a gente segue ela. Ele é baseado nas estruturas de pastas do Craftwagen também, porque a gente usa o Craftwagen como dependência, mas ele traz um elemento a mais, que é a pré-configuração do seu ambiente de desenvolvimento. Está tudo versionado e é só você rodar. E eu vou mostrar para vocês como funciona esse Quick Start de projetos baseados em Craftwagen. Essa é a função do Drupal. Para a gente começar um projeto do Drupal, a gente pode usar o Slush, que é um generator feito em JavaScript. Então é como se fosse o Iona, não sei se alguém conhece. Ele é um similar e a gente escolheu ele. Não sei porquê, porque eu fui escolher ele. Mas a pessoa que escolheu ele gosta mais dele.
blusa aqui, vocês vão conseguir ver, mas esse é o nosso generatorzinho, que tem uma vaquinha aí que te pergunta as coisas, ela vai te dar um oi. E aí você vai dar o nome do seu projeto, o nome humano, né, digamos, como a gente nomenclaturalmente usa no grupo, o nome de máquina vai ser a pasta, o nome da pasta. O nome humano vai ser o título do seu perfil de instalação, né, o name. Ele vai te perguntar se você quer criar os arquivos, se você vai baixar um repositório já existente. Então daí você vai colocar o endereço do repositório e ele vai criar o negócio para ti. E aí, quando você terminar de criar o Druid, ele vai te dar uma estrutura de pastas e aí depois você vai ter que subir o seu ambiente. Ele já te deu um ambiente de desenvolvimento com tudo que o Drupal precisa, MySQL, no nosso caso Nginx ao invés de Apache, porque a gente prefere Nginx por questões de performance. Ele vai te dar PHP 5 FPM, porque a gente usa Nginx e não Apache, então não tem modo de PHP. Se você estiver usando o Druboot ele foi preparado para os projetos que a gente costuma fazer, que são portais. Portais normalmente têm buscas muito poderosas, para isso a gente usa a Apache Solr. Então o Solr está instalado, já vem junto no Druboot. Se você não quiser, é só aumentar a linha do Solr. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou pedir então, que agora a gente vai entrar na mão na massa, e eu vou tentar mostrar o máximo que eu conseguir no tempo que tiver. Eu peço que vocês deem um feedback da palestra depois, porque eu posso melhorar ela, se ela tiver. Então seria muito interessante que vocês dessem um feedback para mim. Depois eu posso repassar esse link, se vocês quiserem dar feedback. E eu vou deixar meus contatos aqui, enquanto a gente prepara aqui o vídeo para mostrar para vocês o Druboot. Vou tirar os contatos, quem precisar anotar. Então tá. Seguindo. Bom, eu vou mostrar aqui, depois que você instalou, depois que você rodou o Slush Druboot e ele fez aquelas perguntas para você, ele vai criar uma estrutura de pastas assim. Vocês conseguem ver? Então tá, ele vai criar essa estrutura, essa pasta build que está em azul claro, ela não existe. E nem essa pasta builds, quando você instala o Druboot pela primeira vez, quando você roda o generate. Ele vai te dar essa pasta source, a pasta tests, o build.sh, o manifest.sh, talvez, sim, o update.sh, e aí o que você vai fazer? E essa pasta config. Dentro dessa pasta config, a gente tem a estrutura de servidores, que a gente controla os servidores dentro do projeto, porque cada projeto tem os seus requisitos de servidor, e por isso a gente acha que isso tem que ir junto com o projeto, versionado no código. Para isso a gente usa Ansible. Quem já ouviu falar de Ansible? Tá. Ansible ele é um automatizador de tarefas de infraestrutura, assim como uma ferramenta de testes de infraestrutura. E ele segue o conceito de idempotência, ou seja, quando eu mando o Ansible Script fazer uma coisa no meu servidor, se não tiver, ele faz. Se já tiver, ele pula, porque já está lá. Então isso faz com que eu consiga checar e testar configurações do meu servidor. Eu preciso ter certeza que o PHP está configurado certo, para que quando vá para a produção, não seja, porque o sysadmin esqueceu, naquele dia ele estava com um problema pessoal e aí está muito, né? E aí ele esqueceu, que pode acontecer, né? A gente esquece inúmeras coisas todo dia. Então, para isso a gente trouxe para o código. Então, tudo que tiver que ser configurado de infraestrutura está aqui. E para isso a gente usa esse playbook.yaml, que é um arquivo que tem esse formato aqui. E aí ele vai dizer para mim se no meu host de database, no caso, quais são as tarefas que eu vou rodar nele. Então daí aqui eu instalo MySQL, no meu host de teste eu vou instalar meu framework de testes, que no nosso caso a gente usa, não é o Behash, né? A gente usa o Protractor, que é um framework de testes para Angular, mas que a gente usa ele
mesmo assim, para aplicações não Android de suporte. Aqui a gente tem as configurações do meu servidor de grupo, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou instalar todas as dependências que eu posso precisar, e aí depois eu vou chamar as roles, que é como a gente chama os módulos que a gente instala. Então aqui eu vou instalar o Nginx, blá 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 blá. Quando eu rodar o comando vagrant up dentro da pasta do provider que eu quiser, porque cada um trabalha com a virtualização que precisa. No meu computador eu posso usar Docker, porque eu tenho kernel. Mas se a pessoa, por exemplo, está usando Mac, ela não vai poder usar Docker, porque não tem Docker no Mac. A não ser que ele suba uma máquina virtual com Docker dentro. Para isso a gente tem a saída do VirtualBox, que é o que eu estou usando nesse exato momento. Então aqui eu vou ter meu Vagrant File com todas as configurações da minha máquina, eu nunca mais vou precisar me preocupar com isso, está pronta, certinha para rodar com qualquer grupo, se vocês quiserem. Quer dizer, mas para qualquer finalidade de site que você for construir com um grupo. Então, se eu chegasse aqui, fizesse o slush por boot, colocasse as informações do meu projeto, depois eu entro em config service providers VBox, que é o que eu vou usar de virtualização. Eu vou escrever vagrant up, a mágica vai acontecer. E aí a mágica que vai acontecer é essa mágica aqui. Isso aqui é o Vagrant Provision, porque eu rodei ele depois, eu gravei isso depois que eu já tinha criado a máquina. Mas como é o Ansible, ele não se importa. Ele vai rodar e o que ele não tiver que fazer, ele não faz. Então ele só vai checar que já está funcionando. Eu não sei se essa tela vocês vão conseguir ver tudo, mas até nem precisa também. Vamos ver se ele vai carregar aqui. Se não carregar, eu volto direto na máquina. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ali porque eu só fiz o vídeo para caso eu tivesse que usar outro computador. Então, Vagrant Provision, ele vai provisionar minha máquina. Ele vai rodar o que o meu Ansible mandar. E aí é isso. Ó. Eu já acabo de começar a criar uma máquina completamente otimizada para desenvolver um site em Drupal de qualquer tamanho. Pode ser um site do meu blog, pode ser um portal de notícias de, sei lá, 100 milhões de acessos por dia. O que ele vai fazer aqui? Ele vai checar todas aquelas configurações de infraestrutura que eu coloquei. Se ela não estiver instalada, ele vai fazer. Como vocês podem reparar, tem skip, 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 ou ok, ok, ok. Significa que já estava. Então ele só está checando. Depois que terminar isso aqui, que não vai demorar muito, eu já vou ter meu ambiente rodando. Como isso aqui vai ser igual até chegar no final, quando chegar no final a gente vê. Mas ele vai me dar o que falhou e o que passou. Então eu testei a minha infraestrutura. Isso é um grande avanço. Depois que a gente tiver rodado aquele comando, a gente vai chegar no resultado disso aqui. Que automaticamente ele já vai criar um hostname para mim, que é o nome do meu projeto .local. Então eu nem preciso configurar hostname na minha máquina. Ele já vai fazer isso para mim. E aí ele vai me dar, no meu caso que é Craftwagen Demon, o nome do meu projeto, ele vai dar Craftwagen Demon.local, já está rodando, eu já posso começar a desenvolver. E aí, como a gente está usando Craftwagen, a gente vai ter um skeleton, que é como o Craftwagen conceitualizou a questão de os perfis de instalação que eu vou escolher, né? Então hoje em dia eu posso escolher o Panoply. Quem conhece o Panoply, levanta a mão. Tá, o Panoply é uma distribuição Drupal baseada em panels. E aí eles criaram uma coisa linda lá. E aí a gente consegue usar o Craftwagen com o Panoply, ou a gente consegue usar o Craftwagen com o Skeleton, que a gente chama Basic, que é o que a Thaler criou. Que ele tem poucas coisas porque a gente às vezes não precisa de Panoply. Então vocês só vão, na hora que vocês usarem slush do boot, a última pergunta é: qual skeleton você quer usar? E aí é só, se vocês quiserem fazer outro, é só forcar o repositório, criar um outro branch. Quando a gente incorporar o pull request de vocês,
vai aparecer um outro item lá. Ou vocês podem forcar o slush do boot e criar o slush do boot de vocês, se vocês quiserem. Tá, então aí a gente vai ter... A gente precisa sair. Sim. Então assim, ó, basicamente tudo vai estar versionado, tudo está dentro dessa estrutura de pastas, e aí a gente vai ter o nosso perfil de instalação, ou seja, a nossa distribuição. Todo projeto agora é uma distro. Então se você fizer um projeto genérico o suficiente, você já criou um produto. Essa é a grande vantagem. Então aqui eu criei o Craftwagen Demo, que é o que o Slush criou para mim, e aí aqui dentro eu vou ter os item names no ponto install. Então aqui eu estou criando minha home, estou setando que o front page do meu site é a home, é aquele node, e como eu não sei o ID dele, eu uso o KW item names e item ID para buscar o node que eu nomeei como homepage. Então eu não preciso saber que ID ele tem. Os manifestos, por exemplo, aqui a gente tem um manifesto de habilitar os módulos de desenvolvimento. Então, vocês podem ver que é só um módulo nele, estou usando simplesmente a API, mas como é que eu consigo isso? Porque eu declarei eles aqui, ó, nos meus manifestos, no meu manifesto info, e depois o Craftwagen me deu um comando que chama KWU, que eu vou usar o drush para isso. Então, quando eu rodar KW-U ou Craftwagen update, ele vai ler todas as dependências do meu info, do meu perfil de instalação, ou seja, todos os módulos que precisam estar ativados inicialmente no meu site, e aí depois disso ele vai rodar os manifestos, vai limpar o cache, vai reverter as features caso você tenha alguma feature, e aí no nosso caso, como a gente usa Configuration Management, a gente criou um manifesto para reverter as configurações do Configuration Management, que inclusive vale lembrar que é essa função Configuration Left Sync, que não está no Craftwagen. Isso é um patch nosso para o Craftwagen, para o Configuration Management, porque ele não tem a opção de simplesmente usar do código. Eu não vou conseguir explicar isso agora, mas isso aqui faz com que as configurações que a gente exportou sejam, reflitam no site. Então só faço isso, rodo KWB para baixar os módulos, que é o Craftwagen Build, que aí ele vai criar aquela pasta build. Ó, aqui já deu o resultado, ó, 69 itens, ok, 17 changes. E aí ele vai criar aquela estrutura de pasta do build para eu poder fazer o controle de deploy. Então aquela pasta que vocês viram que tem uma pasta builds e depois uma pasta build, isso também não está no Craftwagen padrão, isso é um patch que a gente colocou no Craftwagen para usar com o desenvolvimento. Eu não estou vendo o K aqui, se alguém achar o K aqui, né? Então essa pasta builds, o Craftwagen gera. Por quê? Porque se qualquer coisa acontecer com o meu build, na hora que eu fizer o deploy na produção, pum, deu uma merda. Dentro dessa pasta aqui, tem todos os builds que eu já fiz no meu site. Então é só eu fazer um symlink para a pasta anterior. E aí ele vai conectar no outro plano, vai usar o outro código. E aí é uma ferramenta de disaster recovery de poucos segundos. Então é muito legal. Bom, dá para ficar falando aqui horas, né? Só que eu não tenho tempo. Então, isso foi mais ou menos a noção geral de tudo que a gente vem usando hoje, falando tipo, bem correndo. Então acho que vocês, pela cara de vocês estão meio assim confusos, que eu falei um monte de coisa. Mas depois a gente conversa, eu explico para vocês, mostro ao vivo ali. Eu tinha preparado um repositório que está no GitHub, que é github.com/revagomes, que é o meu nickname, /Craftwagen Demo. Lá tem todos os passos que eu fiz para chegar no resultado desse site. Então se vocês quiserem ler o código, depois vocês conseguem. Está lá no meu GitHub, github.com/revagomes.